Tudo o que você precisa saber sobre liberação miofascial instrumental. Quais são os melhores instrumentos, como usar, enfim, eu vou te mostrar tudo dentro desse vídeo. Fica comigo até o final. Mas antes disso, clica aqui no sininho para você receber as notificações e também se inscreve no nosso canal. Bem, fica uma coisa bem interessante falar sobre instrumento e liberação miofascial, porque hoje o mercado ele traz uma dinâmica gigantesca sobre instrumentos para tratar do tecido mole. Então, olha que interessante. Se você for buscar hoje nas fontes de pesquisa aberta na internet, você vai encontrar diversos. E cada um com uma proposta. Vai te falar assim: olha, esse daqui auxilia nisso, auxilia naquilo, isso é melhor para isso, para aquilo, tudo mais. E não é bem assim que funcionam as coisas. É, eu acredito que seja um grande estratégia de muitos que criam um instrumento, porque você mesmo pode criar o seu instrumento e colocar o nome nele. Por exemplo, eu posso criar um instrumento e falar assim: esse é o instrumento Vanoni, e patentear ele, eu não preciso nem patentear, colocar isso de venda na internet, mas de uma forma bem direta para você. Os instrumentos, ele foi trago aqui para o nosso país já há um bom tempo, e quem realmente desenvolveu os instrumentos foi Gastron. Gastron foi lá na década de 80 um pioneiro a começar a produzir instrumentos e utilizar os instrumentos relacionando a liberação miofascial. E olha que interessante, ele começou, pois, ele trabalhava com metal, com ácidos cirúrgicos, então ele começou a desenvolver ferramentas para trabalhar com atleta. Esses atletas praticavam esqui aquático. Olha que bacana, que interessante isso tudo. E foi quando ele falou assim: poxa, eu preciso trabalhar com alguma forma de recover, de manutenção da própria liberação miofascial. Então ele começou a desenvolver equipamentos que faziam algumas curvas no nosso corpo, produzindo isso de um material que é o aço. E claro, né, foi desenvolvido vários. Tanto é que existe um kit específico do recurso ali do gastro. E quando chegou isso no nosso país, foi uma febre. Foi assim algo extraordinário. Aqui no nosso país, no Brasil, muitas pessoas falam: nossa, que legal, instrumento. Eu mesmo cheguei a fazer os cursos internacionais de gastro e comecei a perceber as relações. E até mesmo alguns instrutores já falavam que aquele equipamento era bom, isso e aquilo. Só que disso começou a surgir outro, porque, ué, nada como se diz, né? Tudo é meio semelhante. Não vou falar igual, porque tem marca, tem um material às vezes, um pouco mais espesso, enfim. E tomou uma proporção gigantesca. E as pessoas começaram a entender assim: ó, peraí, eu posso criar o meu instrumento, e você pode criar o seu instrumento. Vamos colocar esse linha em produção e vamos vender. Então foi exatamente esse ponto. Foi os instrumentos, eles chegaram no nosso país com o intuito de é, é, promover uma maior liberação miofascial. Mas eu vou falar para você, isso é mentira. Você não tem hoje em todas as pesquisas relacionadas à liberação miofascial, seja ela de forma manual ou seja ela de forma instrumental, e seja qualquer instrumento, não é soberano a mão. Ou seja, mão e instrumento é a mesma coisa. Então, por que usar instrumento? Qual foi a estratégia elaborada, ou melhor dizendo, a forma elaborada para, assim, gerar uma produção ali de recurso gigante? Foi bem assim, né, difundido no país. Primeiro, o material ele é bonito. É, tem pacientes que olham e falam: nossa, isso aqui faz isso faz aquilo, que legal. Mas na íntegra, ele não tem soberania sobre as mãos. Para que serve então o instrumento? Nós podemos classificar ele como um progressor de força. Olha bem isso que eu estou te falando. O que seria um progressor de força? Se você, quando faz um toque em um determinado paciente e você produz força X, ok. Agora, se você tem
um instrumento, seja ele qual material for, seja de aço, hoje tem polietileno, que nada mais é do que plástico, enfim, ou qualquer outro material que você possa ter, eu brinco que com uma colher de pau você faz as mesmas coisas. É, automaticamente isso progride a sua força. Então, em vez de você fazer uma força X, você faz a força 2x. E, obviamente, se você produz mais força, você pode reduzir a sua força manual. Isso te dá muita segurança, porque uma coisa é você trabalhar com um indivíduo, outra coisa é você trabalhar com 5, 10 indivíduos, ou seja, 10 pessoas no seu atendimento. O seu gasto físico aumenta quando é de forma só manual. E quando tem o instrumento envolvido, você reduz isso, porque o instrumento ele progride sua força. Então você tem que exigir menos força física, o instrumento faz também um papel de progressão. Então, a verdade única sobre essa questão é justamente isso. Qualquer instrumento para liberação miofascial tem seu aspecto apenas de progredir força. Ela não é soberana à mão, ela não é soberana, um instrumento não é soberano ao outro. Existe sim uma questão que eu acredito muito, que é a capacidade do terapeuta trabalhar com as mãos e trabalhar com instrumentos. Tanto que tem hoje pessoas que gostam muito de trabalhar só com as mãos e não gostam de usar instrumento. Outros prefere usar o instrumento e usar pouco com as mãos. Então, de uma forma bem sensata, não existe diferença para aplicabilidade, não existe diferença sobre a resposta clínica do seu paciente. O que existe realmente é a questão de você progredir ou não força. Apenas isso. Então, essa questão debatida, porque tem muitas pessoas que vendem instrumento e querem realmente que você adquira instrumento X, Y, Z, sendo que não tem necessidade, e outros que realmente quer que você não adquire, trabalhe só com as mãos. O meu pensamento é o quê? É interessante você ter instrumentos. Eu, particularmente, na minha formação de liberação miofascial, hoje nós temos mais de 3.000 alunos já formados. Eu mostro os dois métodos, tanto com o instrumento quanto o manual, justamente para você ter a capacidade de trabalhar com os dois. E falo muito bem isso aqui que eu estou comentando com você. Essa questão de você não ficar apegado em um único instrumento. Você ser versátil. E não precisa ter um dinamismo, precisa ter 3, 4, 5 ferramentas. Não, tem lugar que é muito mais prazeroso você utilizar as mãos. Outros, vale a pena você utilizar um instrumento. Então, eu acho que a versatilidade, a questão do você progredir a força, são válidos aí para os instrumentos. Agora, soberania, nenhuma. Então, de uma forma bem consistente agora, anote todas as informações e leve em consideração na hora do seu tratamento. Um abraço e até a próxima!